O chão do quintal estava encharcado, áspero e gelado sob o rosto de Maria. O sol rachava o céu, mas ela não sentia calor. Não sentia nada abaixo dos joelhos. As roupas que caíram das suas mãos durante o desmaio estavam espalhadas pelo cimento como bandeiras de rendição. Úmidas, coloridas, silenciosas. O grito que saiu da sua garganta não era só de dor. Era o som cru de quem, depois de uma vida inteira de luta, descobria que estava perdendo o controle do próprio corpo. Um lamento de quem sempre se levantou sozinha e agora não conseguia nem mover as pernas. Socorro! Alguém me ajuda! Ela gritava, a voz engasgada entre o desespero e a poeira que o vento levantava do chão seco. As casas geminadas do bairro devolviam o eco do seu desespero. Mas, por alguns segundos, o mundo pareceu surdo. Foi Dona Cleide quem apareceu primeiro, a vizinha do lado, com o avental manchado de molho e o olhar em pânico. Maria! Meu Deus, o que aconteceu? Maria olhou para ela, mas não respondeu de imediato. Tentava, em vão, arrastar o próprio corpo com os braços. As pernas estavam ali, mas pareciam mortas, como se não fossem mais dela. Só então conseguiu balbuciar, entre soluços e suor. Cleide, eu não tô sentindo minhas pernas. O varal ainda balançava acima dela, fazendo gotas de sabão e água fria caírem sobre seu rosto. O cheiro do sabão em pó misturava-se ao do café derramado, doce e forte, ainda quente na xícara quebrada. O mesmo café que ela tomava todas as manhãs para aguentar a lida. Aos 58 anos, Maria tinha o corpo de uma guerreira calejada, mas ali, no cimento áspero do quintal, parecia uma casca vazia. Enquanto a ambulância se aproximava com a sirene cortando o silêncio, uma pergunta atravessava sua mente como uma lâmina. Como é que sempre dei conta de tudo, acabei assim? Mas a resposta. A resposta estava 2 anos no passado, naquelas 2 palavras que ela tentou ignorar com bravura. Diabetes. Tipo 2 Maria Aparecida dos Santos era daquelas mulheres que o mundo acostumou a chamar de fortes, como se isso fosse elogio e não sentença. Acordava antes do sol, 4:30 da manhã, todos os dias, sem precisar de despertador. O silêncio da Zona Leste era quebrado apenas pelos latidos distantes e o chiado da chaleira no fogão. Café preto, sem açúcar, pão amanhecido e a cabeça já cheia de listas. Quentinhas. Ônibus, faxinas, remédios da mãe, contas vencendo. Desde que José morreu, há 10 anos, vítima de um infarto fulminante no sofá da sala, Maria transformou o luto em movimento. Chorar? Só em silêncio. A dor ela guardava junto com os panos de chão e os boletos pagos no fundo da gaveta. Se eu parar, tudo desmorona, pensava, enquanto dobrava o uniforme encardido da faxina. A casa era simples. 3 cômodos apertados, mas cheios de histórias. Nas paredes, não havia quadros caros, mas 3 diplomas em molduras tortas. Rafael, Luciana e Júnior. As conquistas dos filhos tinham cheiro de água sanitária, gosto de feijão requentado e suor escorrendo pelas costas. Cada formatura era uma vitória arrancada à força de uma vida que nunca deu trégua. Rafael virou administrador, Luciana se formou em enfermagem e Júnior era técnico em informática. 3 caminhos construídos às custas de mãos calejadas, unhas rachadas, lombar comprometida. Eles não vão repetir a minha história, ela dizia, lavando o mundo dos outros enquanto esquecia do próprio corpo. Maria vendia 50 quentinhas por dia, quando a carne cabia no orçamento. Se não, era ovo e muita reza. Depois, enfrentava ônibus lotado e uma sequência de trabalhos que esgotaria qualquer um. Dona Marta, com sua voz doce e veneno nos olhos. Dona Silvia, com seus atrasos e desculpas. O consultório do Dr. Mendes, o salão da Rosana, o mercadinho do seu João. Tudo cronometrado, apertado, necessário. E entre um cliente e outro, ainda havia Dona Benedita. Sua mãe, 82 anos, diabética, frágil, na cadeira de rodas. Cuida da sua saúde, filha, dizia baixinho. Olha eu aqui,
Por causa desse açúcar maldito. Maria sorria, escondendo o medo nos dentes. Relaxa, mãe. Eu sou forte. Só que o corpo já estava gritando. A sede insistente, os olhos falhando, o xixi frequente. Mas Maria sempre dava um nome mais fácil. Calor, cansaço, idade. Até que Luciana notou. A filha que cuidava dos outros começou a cuidar da própria mãe. Arrastou Maria ao posto. E o papel que saiu da impressora foi como um soco no estômago. Glicemia em 320. Diabetes tipo 2. E já em estágio avançado. A fortaleza tinha rachado. E agora, o que ela sempre varreu para debaixo do tapete, vinha à tona. O dia do diagnóstico ficou gravado na memória de Maria, como aquelas fotografias antigas, meio borradas que a gente não quer lembrar, mas também não consegue esquecer. Dr. Antônio, o médico do posto, tinha os olhos cansados de quem já viu o mesmo filme milhares de vezes. Olhou os exames, passou a mão no rosto e soltou um suspiro que já dizia tudo. Dona Maria, sua glicose está em 320. Diabetes tipo 2. Já passou do ponto de alerta. Maria ficou parada, como se não tivesse entendido. A palavra diabetes não fazia sentido. Não nela. Era coisa da mãe, da vizinha, de quem tinha vida parada. Não de quem limpava 7 banheiros por dia. Mas, doutor, eu nem como doce. Só um cafezinho com açúcar de manhã. Ele nem levantou os olhos. Só rabiscou a receita como se fosse mais uma entre tantas. Metformina, 2 por dia. Corta o açúcar. Diminui o carboidrato. Volta em 3 meses. Maria saiu do consultório com aquele papel dobrado no bolso como se carregasse uma sentença. A farmácia popular ficava longe. 2 ônibus. Quando finalmente pegou a caixinha, enfiou na bolsa surrada como quem esconde um segredo. No caminho de volta, passou na padaria da esquina. Pediu um sonho de doce de leite. Só hoje, pensou. Comeu ali mesmo, sentada no meio-fio. A lágrima escorria devagar, misturada com o açúcar da cobertura. Era a última vez. Ou, pelo menos, ela queria que fosse. As semanas seguintes foram um pesadelo que ninguém viu. A metformina batia no estômago como pedra. Náuseas, vômitos, diarreia. Vomitava no banheiro da casa de Dona Marta, limpava e voltava a esfregar como se nada estivesse acontecendo. Isso é normal, dona. O corpo acostuma, disse o farmacêutico, sem olhar nos olhos. Mas o corpo de Maria não acostumava. A glicemia era um vai-vem desgovernado. Pela manhã, o número despencava. 90, 85. Vinha a fraqueza, o suor frio, o tremor nas mãos. À tarde, depois do almoço apressado de arroz, feijão e uma linguiça murcha, disparava. 300, 360, 380. A cabeça latejava. A boca secava. A visão embaçava como se o mundo estivesse atrás de um vidro sujo. Desesperada, aumentou a dose por conta. Depois diminuiu. Depois tentou chá de pata de vaca que a vizinha recomendou. Faz milagre, ela dizia. Mas o milagre não veio. E então vieram os pés. No início, só um formigamento bobo. Depois, uma dormência estranha, como se os dedos não fossem mais dela. Esfregava com álcool todo o fim de noite, achando que era a posição, o salto, o dia puxado. Até que uma bolha apareceu. Pequena, inocente, por causa do sapato apertado. 2 dias depois, a bolha virou ferida. 2 semanas depois, a ferida era uma úlcera aberta, um buraco. Fédia e Maria, que sempre suportou tudo calada, começou a sentir medo. Medo real. Medo de não voltar a andar. 6 meses depois do diagnóstico, o corpo de Maria já não era mais o mesmo. Era um campo de guerra silencioso, onde cada passo era uma dor escondida, cada gesto, uma tentativa de disfarçar a destruição que avançava por dentro. A úlcera no pé direito crescia. Devorava a pele como se tivesse fome. O cheiro, doce e podre, impregnava o quarto, as meias, a alma. Maria tentava enganar o mundo. Talco, perfume barato, gaze por baixo de 3 meias apertadas, um sapato fechado que virava armadilha. Rezava toda manhã antes de calçá-lo.
Ninguém vai perceber. Ninguém pode perceber. Mas Dona Marta percebeu. Maria, que cheiro é esse? Você pisou em bicho morto? A frase cortou mais do que a ferida no pé. Maria baixou os olhos. Mentiu. Vi um rato morto no caminho. Deve ter grudado no sapato. Passou o resto da tarde jogando cloro no chão, como se pudesse apagar a humilhação com cheiro de limpeza. A dor a fazia mancar. Logo o pé esquerdo sobrecarregado começou a rachar. Calos grossos, sangue nos dedos. Mas Maria não parava. Não podia parar. A visão, antes apenas embaçada, começou a falhar de verdade. O olho direito era uma névoa constante. Parecia que o mundo estava atrás de um vidro sujo. Não lia mais os rótulos dos produtos de limpeza. Um dia, trocou água sanitária por amaciante e manchou todas as toalhas caras de Dona Silvia. Teve que pagar o prejuízo. Presta atenção, Maria. Assim fica difícil te manter aqui. O olho esquerdo seguiu o mesmo caminho. As placas dos ônibus viraram borrões. Descia nos pontos errados, andava quilômetros a mais. Se perdia no caminho que sempre fez. As crises de hipoglicemia chegaram como facas invisíveis. Um dia, no consultório do Dr. Mendes, caiu no banheiro. Bateu a cabeça. Acordou no chão, a lateral da testa sangrando, o médico ajoelhado ao seu lado. 52, disse ele, olhando o glicosímetro. Injetou glicose na veia. Se não fosse agora, Maria... Você podia ter entrado em coma, mas Maria não pensava em coma. Pensava no dia de trabalho perdido. Luciana, a filha enfermeira, tentava alertar, suplicar, implorar. Mãe, pelo amor de Deus, você tem que comer certo, medir certinho, seguir os horários. Maria só respondia com amargura. Diabético rico faz dieta. Pobre faz o que pode. Comia resto de marmita. Pão com margarina dentro do ônibus. O que sobrava das quentinhas que não vendia? Os filhos. Distantes. Rafael, o mais velho, agora só existia em grupo de WhatsApp. Casou com uma mulher que tratava a sogra como peso. Júnior? Sumido. Afundado em tela de celular, raramente atendia. Luciana era a única que tentava. Mas grávida de 6 meses, com marido desempregado e ameaça de despejo, já carregava o próprio mundo nas costas. E Dona Benedita, a mãe, olhava tudo da cadeira de rodas. Você está seguindo o meu caminho, filha. Primeiro os pés, depois os olhos. Depois, não completava a frase, não precisava. Maria olhava para as pernas paradas da mãe como se visse o próprio destino refletido. E pela primeira vez, começou a achar que talvez fosse tarde demais. Aquela terça-feira parecia começar como todas as outras. Mas Maria acordou com uma sensação que não conseguia explicar. Como se não estivesse dentro do próprio corpo. Era como flutuar por dentro de si mesma, sem controle, sem peso, sem direção. O velho glicosímetro mal acendeu a tela. Quando finalmente deu o resultado, ela arregalou os olhos. 420 miligramas por decilitro. O coração disparou. A sede era insuportável. A boca seca colava aos lábios. A língua parecia feita de papel. Tentou levantar para beber água, mas as pernas vacilaram. Apoiada na parede, fechou os olhos, respirou fundo. Não dava para parar. Ainda tinha 50 marmitas para entregar. Na cozinha, o caos. As mãos tremiam tanto que deixou a panela de arroz cair. O grão se espalhou pelo chão, como se o dia já começasse a se desfazer em grãos de desespero. Ajoelhada, tentando limpar, sentiu uma pontada aguda subir pela espinha. Era uma dor elétrica, violenta, como se um fio desencapado passasse por dentro dela. Ela ignorou. Sempre ignorava. Na frente da escola, as crianças formavam fila. O sol do meio-dia refletia no isopor das quentinhas, tornando tudo ainda mais turvo. Maria tentava fazer o troco, mas os números dançavam, embaralhavam como cartas num baralho maldito. Maria, você tá bem? Perguntou Dona Carmen, devolvendo R$ 10 a mais. É só o calor, disse, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Mas o suor frio escorrendo pelo pescoço
contava outra história. Ela voltou para casa antes do horário, coisa que nunca fazia. Precisava trocar as gases do pé antes de seguir para as faxinas da tarde. Quando tirou o sapato, a realidade desabou. O pé estava preto, não escuro, não roxo, preto, como carvão queimado. A úlcera tinha se espalhado, e a pele ao redor já não era pele. Era carne morta. O cheiro era tão forte que a fez vomitar ali mesmo, ajoelhada, com a cabeça entre os joelhos. Tentou ligar para Luciana. Sem sinal, sem resposta. Respirou fundo. Ia aguentar. Sempre aguentava. Enrolou mais gaze. Mais esparadrapo. Enfiou o pé de volta no sapato, como quem empurra a dor para dentro de uma caixa. Ainda precisava estender a roupa. Desceu os degraus do quintal com a cesta nas mãos. O cimento era irregular, traiçoeiro. No segundo degrau, o mundo parou. O pé direito não respondeu. Maria tentou apoiar o esquerdo, mas ele também falhou, e então caiu. A cesta de roupas voou. Lençóis e camisetas se espalharam, como véus no ar. O corpo dela encontrou o chão com um baque, seco entre o joelho, quadril, cotovelo, tudo contra o cimento quente e cruel. Mas o pior não foi a dor, foi tentar levantar e não conseguir. As pernas não obedeciam mais, eram peso morto, carne estranha, silenciosa. Socorro! O grito rasgou o silêncio abafado da tarde. Alguém me ajuda! Maria arrastava o corpo com os braços, sentindo os ossos rasparem por dentro. As roupas molhadas caídas ao redor pareciam mortalhas. O sol batia forte, mas ela tremia. A consciência ia e voltava, como uma maré suja. Em meio ao delírio, flashes, a mãe dizendo, primeiro os pés. O médico rabiscando receitas sem olhar para ela. José morrendo no sofá, sem aviso. Dona Cleide apareceu correndo, gritando por ajuda. Outros vizinhos vieram, chamaram a ambulância. E Maria, ali, caída, olhando para o céu azul sem nuvens. E pela primeira vez em toda a sua vida, entendeu uma verdade brutal. Desta vez, ela não ia se levantar sozinha. Desta vez, a mulher que sempre deu conta de tudo estava à mercê, fragilizada, exposta. Humana, o hospital municipal cheirava a desinfetante, suor e silêncio sufocado. Maria estava numa maca gelada, empurrada de um corredor a outro, há mais de 3 horas. A luz fluorescente piscava acima da cabeça, irritante, cruel. Quando finalmente chamaram seu nome, ela já tinha perdido a noção do tempo, mas não da dor. O médico que a atendeu parecia mais um estudante do que um profissional. Jovem, rosto barbeado demais, olhos inquietos, examinou suas pernas e franziu a testa. Neuropatia diabética severa. Disse, como quem lê um boletim escolar. 70% de perda de sensibilidade nos membros inferiores. Fez uma pausa. A próxima frase veio como um soco. Vamos precisar avaliar possível amputação no pé. Direito, amputação. A palavra reverberou. Dentro de Maria como uma sirene de incêndio. Ela piscou. 1, 2 vezes. O mundo em volta parecia girar. Luciana chegou logo depois, ofegante. A barriga de 6 meses moldando sua silhueta cansada. Mãe, por que você não me contou? Por que deixou chegar nesse ponto? Maria não respondeu. Como explicar que o silêncio era a única forma de continuar sendo forte? Que o orgulho vira escudo quando tudo mais desmorona? Foram 3 dias de internação. Antibióticos na veia. Insulina controlando o caos. Os exames diziam o que Maria já sentia sem palavras. Seu corpo estava falhando. Hemoglobina glicada em 12%. Função renal comprometida. Retina em colapso. O corpo que sustentou filhos, limpou casas, cozinhou marmitas, agora afundava lentamente, como uma embarcação que ninguém mais tenta salvar. Na segunda noite, a dor não a deixava dormir. Nem a dor do corpo, nem a dor da alma. A porta se abriu com um rangido suave.
Era a enfermeira do plantão noturno, Elisângela. Jeito calmo, mãos firmes, voz de quem já viu de tudo e ainda tem compaixão. Ainda acordada? Perguntou, verificando o soro. Maria apenas assentiu, o olhar perdido no visor do medidor de glicose. Elisângela notou. Diabetes também? Maria respondeu com os olhos. Minha mãe teve. Perdeu as duas pernas, disse a enfermeira, puxando uma cadeira com cuidado. Silêncio. Mas sabe o que salvou ela no final? Continuou, baixando o tom. Não foi remédio novo, nem cirurgia. Foi quando ela entendeu que não era só sobre açúcar no sangue. Era sobre o corpo dela. Sobre como ela comia quando comia, o que combinava com o quê. Maria virou o rosto devagar. Pela primeira vez, realmente ouvindo alguém em muito tempo. A metformina que você toma, continuou Elisângela, funciona melhor se você come proteína antes do carboidrato. Um simples ovo antes do arroz e feijão pode reduzir o pico de glicose pela metade. Ninguém te disse isso? Maria negou com a cabeça. 2 anos de comprimidos e consultas apressadas. Ninguém nunca disse nada além de corta o açúcar. Elisângela se aproximou. Sentou-se na beirada da cama, quebrando o protocolo com uma humanidade rara. Tem um grupo aqui no bairro. Pessoas como você. Nada de palestra médica. É troca real. Minha mãe vai. Tem gente lá que reverteu coisa que médico jurava que não dava mais jeito. A palavra reverter pousou em Maria como um pássaro que ela não via há muito tempo. Esperança. Mas os médicos? Os médicos tratam a doença. Esse grupo ensina a conviver com ela, a entender o próprio corpo. É diferente. Elisângela se levantou, puxou o lençol com delicadeza. Terça-feira, 19h, salão da Igreja Matriz. Não é nada religioso. Só usam o espaço. Se quiser ir, eu te levo. Naquela noite, Maria não dormiu. Não por causa da dor, mas porque, pela primeira vez em 2 anos, alguém tinha falado com ela. Não com sua doença. E isso era o começo de tudo. O salão da igreja tinha cheiro de café morno e esperança recém-coada. Maria entrou devagar, os pés ainda doloridos, a alma em pedaços costurados. Esperava encontrar palestra, cartilha, talvez mais uma conversa técnica. Mas o que viu foi outra coisa. Gente como ela. Gente cansada, calejada, mas em pé. Cerca de 20 pessoas sentadas em círculo. Donas de casa com aventais no colo. Pedreiros com as mãos marcadas de cal e luta. Professores aposentados com olhos atentos. Nenhum especialista, nenhum jaleco. Só histórias. Reais. Vividas. Doídas. Seu João, sem uma perna, caminhava com prótese e um sorriso que não combinava com a tragédia. Dona Teresa, cega de um olho, falava com as mãos sobre como reaprendeu a cozinhar. Faço pão de farinha de amêndoas agora. Dá trabalho, mas não me mata. Ali, ninguém vendia milagre. Vendiam algo mais raro. Vivência. Carlos, o coordenador, se levantou. A primeira coisa que aprendi em 15 anos de diabetes, disse com voz firme, é que cada corpo é um mundo. O que me ajuda pode não te ajudar. Mas tem coisa que serve para todos, desenhou no quadro branco, com traços rápidos. A ordem dos alimentos, o impacto da mastigação, a influência dos horários. Maria anotava tudo num caderninho com capa florida que Luciana trouxera. As mãos ainda trêmulas, mas agora com propósito. As mudanças começaram tímidas. Ela trocou o café com açúcar por café com canela. Começou a comer o ovo antes do pão. Descobriu que isso, sozinho, reduzia em quase 100 pontos sua glicemia matinal. Passou a caminhar 10 minutos depois do almoço. Primeiro com Luciana, segurando o braço, depois com uma bengala emprestada, até conseguir ir sozinha. Cada passo era uma vitória contra o destino que tentaram lhe empurrar. O pé direito, aquele mesmo que quase foi embora, foi salvo. Antibióticos fortes, câmara hiperbárica, curativos diários e fé. A ferida fechou depois de 3 meses. Quando conseguiu calçar sapatos nos 2 pés pela primeira vez, Maria chorou como criança. O corpo reagia. A alma também.
Rafael, o filho distante, voltou. Trouxe a esposa. Trouxe pedidos de desculpa. Júnior instalou aplicativos no celular velho da mãe. Alarme para medicação, diário de glicemia, contagem de carboidratos. Luciana, com a bebê no colo, virou companheira de todas as reuniões. Maria embalava a neta no colo e sentia que, pela primeira vez, não estava lutando sozinha. As patroas perceberam. Dona Marta, que antes torcia o nariz, agora dizia: "Você está mais viva", e era verdade. A Maria de antes sobrevivia. A de agora vivia. O grupo virou refúgio. Troca de receitas, apoio nos dias ruins, gargalhadas entre gráficos e tabelas. Aprendeu a fazer pão de queijo com farinha de mandioca que não explodia a glicose. Criou uma versão diabética das quentinhas. Mais proteína, vegetais criativos, menos açúcar. Começou a vender. Começou a inspirar. 6 meses depois da queda, a glicemia marcava 110. A hemoglobina glicada caiu para 7,5%. Os pés sentiam o chão. Os olhos enxergavam letras. O medo deu lugar à autonomia. Na reunião de aniversário, Maria se levantou diante do grupo, a voz firme, sem ensaio. "Sabe o que aprendi nesse 1 ano? Que ser forte não é aguentar tudo sozinha." Fez uma pausa. Ser forte é aceitar ajuda. É aprender. É mudar. Olhou para as mãos que tanto trabalharam e concluiu: "Eu caí no meu quintal, mas levantei maior do que era, e ali, naquela roda simples, sob o barulho de uma chaleira esquentando água, Maria foi aplaudida de pé. Pela primeira vez, não pela força bruta, mas pela coragem de se reconstruir." O sol da tarde desenhava sombras longas no quintal, exatamente como naquele dia em que tudo desabou. Mas agora, Maria caminhava firme entre os varais, os pés calçados com os sapatos ortopédicos que Luciana insistiu em comprar. Cada passo era uma declaração silenciosa. "Eu estou aqui." A bengala repousava no tanque, esquecida, como um vestígio do passado que ainda ronda, mas já não domina. O glicosímetro no bolso do avental piscava. 115 mg de tele. Um número que, meses atrás, pareceria inalcançável. Agora era rotina. A nova rotina. A que ela construiu com disciplina, informação e amor. "Vó, posso ajudar?" A voz aguda da netinha encheu o quintal. Cachinhos saltando, mãos pequenas buscando os pregadores. Maria sorriu, o tipo de sorriso que vem do fundo da alma. "Pode sim, meu amor. Pega os coloridos para vovó." A menina correu entre os lençóis, trazendo vida para um espaço que um dia cheirou a desespero. Dona Cleide apareceu na cerca, como sempre. "Maria, sobrou quentinha diabética hoje? Meu marido foi diagnosticado semana passada." Maria assentiu, pegando uma marmita adaptada. Agora era referência no bairro. A mulher que caiu, sangrou e levantou transformada. Uma espécie de guia para quem ainda anda tateando no escuro do diagnóstico. Na janela, Dona Benedita observava, ainda na cadeira de rodas, mas com outra expressão. Maria havia adaptado a alimentação da mãe também. Aos 84 anos, Dona Benedita estava mais alerta, menos inchada, com o olhar de quem reconhece na filha o que é ser realmente forte. "Orgulho de você, filha", murmurou quando Maria entrou com as roupas. Palavras poucas. Peso imenso. À noite, no grupo de apoio, Maria era quem falava. Não com números, mas com verdades. "Não esperem cair para aprender a levantar", dizia, firme. Cada sintoma ignorado é um grito do corpo. E eu quase perdi tudo por orgulho. Por acreditar que pobre não tem o direito de parar. Carlos apresentou os dados. 40% dos participantes haviam reduzido remédios. 60% melhoraram seus exames. Mas o mais bonito? 100% haviam recuperado esperança. "Maria é nosso exemplo", disse ele. "Prova de que comunidade e conhecimento curam mais que qualquer farmácia." Na volta, Maria passou em frente ao posto de saúde. Doutor Antônio, o mesmo de 2 anos atrás, saía apressado. "Dona Maria? A senhora
Tá diferente. Ela sorriu. Estou viva, doutor. Descobri que diabetes não é sentença. É um convite para viver com mais consciência. Ele ficou em silêncio, talvez pensando nos muitos pacientes a quem só entregou uma receita. E nada mais. De volta ao quintal, sob as estrelas, Maria sentou no mesmo degrau em que caiu. Tocou o cimento com os dedos dos pés. Sim, agora sentia. A textura áspera era quase uma carícia. Pensou em todas as Marias espalhadas pelo Brasil. Mulheres fortes, cansadas, caladas, caindo sozinhas em seus quintais por vergonha de pedir ajuda. Pegou o celular. Abriu o grupo do WhatsApp. Digitou: para quem chegou agora, sou prova viva de que dá para viver bem com diabetes. Não é milagre, é informação. Não é fácil, mas é possível. E juntos somos mais fortes, enviou. Guardou o celular. Amanhã acordaria às 4h30. Como sempre. Mas agora, não era mais pela sobrevivência, era pela vida. Com letra maiúscula, com sabor, com propósito. Isso mudava tudo. Talvez alguém que você conheça esteja nessa jornada agora. Talvez precise ouvir isso hoje. Você não está sozinho.